Olá, pessoas e pessoas. Hoje eu quero refletir sobre a pergunta: o crime pode ser um projeto útil? E a minha reflexão nessa pergunta ela não vem em cima do crime como um fenômeno individual, ou seja, aquela pessoa que decide cometer um crime. Eu quero mais falar de crimes em uma área específica. Então eu quero falar sobre crimes que estão envolvidos no campo, numa estrutura de Estado. É, ou seja, quando uma entidade, um campo dentro do Estado, uma instituição dentro do Estado, tem com frequência agentes praticando crimes lá dentro. E quando esses crimes não são descobertos, essas instituições fazem muito pouco para trazer esses crimes à luz. E E quando eles são descobertos, geralmente a ideia é dizer que não é uma questão estrutural, é uma questão individual. Então, por exemplo, em crimes de guerra seria o caso de é, um batalhão que executa prisioneiros de guerra, é, né, algumas pessoas desse batalhão, e se sabe disso, é uma coisa que todos os militares daquele batalhão sabem que acontece, mas todo mundo faz meio que uma vista grossa para aqueles que estão cometendo os crimes de guerra. Alguns não o fazem, mas sabem que existe, mas também não fazem nenhum esforço para que isso seja mudado. E, e esses crimes não têm nenhum investimento para que eles sejam investigados, e quando eles são investigados, geralmente não há muito empenho dessas instituições para que a verdade seja descoberta. E mesmo quando há um certo empenho, esse empenho não chega a uma questão estrutural, ou seja, não há uma reflexão no sentido, puxa, isso estava acontecendo nesse batalhão, mas é possível que isso esteja acontecendo em outros batalhões, vamos fazer um trabalho para que isso não aconteça em outros batalhões, vamos ver o que está errado, que nessa unidade a gente descobriu, mas pode ter em outros que a gente ainda não descobriu, enfim, esse empenho raramente chega a esse nível. Na verdade, o que geralmente tenta se fazer é dizer a boa e velha frase das maçãs podres, ou seja, eram maçãs podres aqui dentro, não compactuamos com isso e tal, e acabou. E aí eu quero trazer uma reflexão para a gente entender onde eu quero chegar do Japão do século XX. O Japão teve um período fascista e inclusive lutou ao lado dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. É, tem bastante material sobre como isso foi acontecendo, como uma parte do exército japonês começou a ter atitudes fascistas e convenceu o Hirohito a aceitar essas condutas porque elas seriam vantajosas ao Japão. O Hirohito, em parte, aceitou e na outra parte fez vista grossa, que em nenhum dos dois casos é uma coisa positiva. E, enfim, houve várias atrocidades cometidas pelo Japão fascista, mas uma das assim que mais impacta e que até hoje o Japão não tem uma boa relação com isso, inclusive não comenta muito, tenta jogar nessa das maçãs podres quando aceita debater, é a questão das mulheres de conforto. Se você não conhece esse caso, eu recomendo que você vá atrás, porque é muito importante. Eu acho que, assim como a gente sabe sobre o nazismo, sobre o fascismo italiano, mesmo que a gente não saiba muito, mas a gente sabe ali o básico, né? A gente sabe o nome de algumas figuras, a gente sabe como foi o período, um pouco do que essas pessoas pensavam. Eu estou dizendo uma pessoa média que não estuda isso com profundidade. Eu acho que é tão importante quanto você também conhecer essa situação das mulheres de conforto do Japão. Eu vou trazer aqui um breve assim, resumo, mas que é praticamente nada, por isso que eu recomendo que você depois dê uma pesquisada. Mas basicamente o Japão, na sua sanha expansionista e nessa visão de superioridade racial, é, criou uma estrutura toda mecânica, toda uma lógica de trabalho para a expansão dos seus
dos seus territórios. E dentre essas ideias, eles criaram as ideias das mulheres de conforto. Então, basicamente, eles faziam sequestros ou mentiam, né, dizendo para mulheres ou para as famílias das mulheres, porque infelizmente nessa época ainda existiam estruturas patriarcais o suficiente para que a família que decidisse pela mulher. Ainda existe hoje em dia, mas a gente vê um pouco menos disso. E essas mulheres eram convencidas ou sequestradas e forçadas a servirem como prostitutas para o exército japonês. Então, para o exército japonês era uma ideia de prevenção de uma contaminação maior por infecções sexualmente transmissíveis, uma coisa também de satisfazer um desejo que na época tinha essa ideia de que o masculino tem que satisfazer os seus desejos independente do consentimento da outra parte. E enfim, tinha vários pontos ideológicos aí dentro, mas basicamente eles criaram um sistema de estupro no qual as mulheres eram sequestradas, ficavam dentro de um local e eram estupradas recorrentemente. Eram estupradas por uma pessoa atrás da outra, sofriam violências nesses lugares e não tinham nenhum tipo de amparo. Enfim, ainda com muitas estruturas machistas em volta, às vezes as mulheres, quando conseguiam escapar, não eram bem recebidas porque se sabia o que aconteceu com elas, né? Então, triste de todas as formas, horrível, atroz. E tem um pensador chamado Yuki Tanaka que ele fala que essa ideologia de masculinidade ela estava muito relacionada ao racismo e ao nacionalismo japonês. Mas um ponto que é muito interessante, que esse autor traz, e outros autores também trazem quando refletem sobre esse ponto, é que os crimes cometidos pelo Japão fascista, dentre eles essa estrutura das mulheres de conforto, assassinato de civis, estupro de pessoas também que não tinham nada a ver com a guerra, que não eram, enfim, militares de outros exércitos, enfim, dentre as atrocidades, experimentos científicos feitos com pessoas também, também tem bastante relato sobre. A parte que chamou a atenção é que esses crimes que eram cometidos pelos soldados japoneses, eles não eram forçados, a pessoa não era forçada a executar alguém ou a estuprar alguém. Mas eles eram seduzidos por uma ideologia. Então, era a ideologia de que se você não fizesse, não é que você seria preso, você seria condenado e tal. Mas é que você não estava realmente dentro do time, vamos dizer assim. Então o crime nesse sistema ele se tornava útil, porque se sabia que eram coisas que não podia se falar para os outros, então a gente pode entender como um crime, digamos assim. Esses crimes eram uma forma de fidelizar o soldado. Então o soldado entrava, enfim, ele já recebia todo um banho ideológico, mas não havia garantias de que esse soldado estaria disposto a ver todos esses crimes e atrocidades e não denunciar, e não se opor, e não até resistir de maneira violenta à execução desses crimes por outras pessoas. Então, essa era uma forma de fidelizar ele. Você colocava ele como um culpado junto. Então, a partir daquele momento, ele deixava de ser somente um soldado, mas ele era um participante de um crime, um cúmplice, alguém que tinha que ficar em silêncio porque a fala também o condenaria. E aí havia uma pressão social justamente para que isso não aconteça, para que a pessoa não receba uma segunda condenação além daquela da sua própria consciência. Então a gente vê aí uma certa utilidade no crime. E quando a gente fala dessa situação, há bastante controvérsia que eu estou falando, porque é uma situação tão... Né, o fascismo é uma coisa tão bizarra que em muitos casos desses não havia crimes. Obviamente em alguns havia, porque havia códigos de guerra que proibiam várias das coisas que aconteceram e que foram simplesmente ignorados, então há crime aí.
Mas fica mais fácil a gente ver quando a gente olha estruturas de poder mais odiernas, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, os exércitos atuais, que estão muito conectados, né? Muito regidos por leis internacionais que proíbem vários tipos de atitude e que a gente vê com frequência. Então, assassinatos civis, bombardear hospitais, como a gente tem visto acontecer na Palestina, grupos militares que praticam extermínios e não contra militares de um outro grupo, mas contra a população civil, contra pessoas que eles pensam ser aliados, mas que não tem nenhuma evidência disso e que não apresentam nenhuma ameaça àquele exército. E num caso que acontece mais em várias nações é o caso da violência policial, em que policiais cometem crimes dentro da instituição policial e muitas desses crimes eles acabam sendo de conhecimento comum, mas não ganham, não saem da instituição policial. Quando saem, saem como um elogio a essa postura. E quando investigados, são muitas vezes mal investigados, e quando são melhores investigados, acabam sendo vistos como massas podres. Então, quando a gente pega um policial que comete um crime, geralmente vai se falar, quando se chega a esse ponto, que era uma exceção. Né? E a reflexão é, será que nesses casos esse crime é justamente isso? É essa ideia da massa podre, da exceção? Porque acontece tanto, com tanta frequência? Ou será que isso é uma estratégia de instituições autoritárias de fidelização? Né? É uma ideia de que é necessário cumprir esses passos, mesmo que eles comecem menos violentos, mas que vão aumentando em intensidade, para que você seja cúmplice dessa estrutura. E essa cumplicidade gera um aumento do campo de poder, né? Justamente porque a lei é um limitador de poder das instituições. Então, por exemplo, um juiz ele não pode pegar um caso que ele não goste, por alguma razão, e falar: eu te condeno a 2.000 anos de prisão. E ele não pode fazer isso porque a lei limita o que ele pode fazer. Então ele pode chegar aos 30 anos de prisão, ele pode até dar uma pena maior, né? Pode até chegar de fato aos 2.000 anos, né? Lembrando, analisando o nosso contexto brasileiro, mas essa pena real será, se eu não me engano, de no máximo 30 anos. Então, há uma limitação ao poder do juiz, há uma limitação ao poder do sistema judiciário, melhor dizendo, que não vai poder ultrapassar esses limites, porque a lei indica esses limites. Né? Então, a gente pode observar que, ao mesmo tempo que a lei é aquilo que sustenta uma estrutura de poder em certo sentido, porque ela que garante o espaço daquele sistema dentro de um campo maior, também essa lei é uma limitadora. Quando eu tenho um sistema que está... e aqui é uma especulação, porque pode nem haver de fato isso que eu estou falando, mas acredito que quando um sistema está imbuído numa vontade democrática, essa ideia da expansão do seu poder através do crime talvez não seja tão patente. Mas, quando nós temos estruturas que têm um viés autoritário, que têm um viés de conquista do poder pela força, pela violência, e que considera as limitações legais como uma limitação do seu poder, que assim não pode ser expandido, o crime deixa de ser uma situação de exceção e de massa podre para ser algo que é bem-vindo, que é positivo, porque expande a sua estrutura de poder, questiona as estruturas anteriores, né? E então, por exemplo, um sistema policial que teria o poder máximo de prender alguém e matar alguém se essa pessoa, se for em legítima defesa de sua ou de outro, agora tem o poder de matar alguém se essa pessoa é incômoda, se essa pessoa não agrada essa estrutura, ou até mesmo se isso é vantajoso financeiramente para o seu poder, enfim. Então a gente percebe que a gente pode chegar nessa reflexão de que será que realmente sempre há uma questão de exceção, ou será que é uma questão de luta por poder?
no qual como num exército, por exemplo, quando se vai a uma guerra, geralmente há algumas teorias de batalha em que você não manda o seu melhor exército à frente, né? Justamente porque haverá um grande número de causalidades nas primeiras fileiras, porque, né, elas vão enfrentar as primeiras fileiras do outro exército. É, então ou seja, nem todas as táticas de guerra são assim, mas é uma das táticas, né? E nessa tática, ou nessa estratégia, eu lanço essas pessoas para morrer antes do que o meu grande exército, do que o meu exército mais preparado, que tem teoricamente mais valor na estrutura da guerra. Então, de certa forma, numa estrutura autoritária, pode ser que esses crimes sejam justamente isso, sejam sacrifícios para o aumento do poder da estrutura. Então, eu faço vista grossa a esse tipo de violência, porque, por exemplo, se eu tenho uma estrutura que comete poucos crimes, fica mais fácil de investigar esses crimes e chegar à responsabilização. Agora, se eu tenho muitos crimes, esses crimes, por sua vez, não são investigados direito, e quando são investigados, são vistos como maçãs podres e não há uma luta por uma mudança estrutural, fica muito mais fácil de eu cometer crimes dentro dessa estrutura, porque tem vários outros crimes sendo cometidos. Então, talvez muitos dos crimes sejam só uma tentativa de fidelização, enquanto alguns crimes, de fato, gerem um poder diferenciado, ou seja, o poder eliminar concorrentes, eliminar pessoas que brigam por território, eliminar inimigos políticos, e por aí vai. Então era isso, pessoal. É só essa reflexão que eu gostaria de fazer e até uma próxima.